queiram acompanhar, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por esse momento, ó Pai, que o Senhor nos dá para estudá-la e que nós possamos entender, que nós possamos também desejar, ó Deus, mais e mais, colocar o Senhor, ó Pai, em primeiro lugar nas nossas vidas, que nós possamos aplicar, praticar aquilo que vamos estudar mais uma vez nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado a respeito da necessidade, do amor na nossa casa, e não só na nossa casa, como em toda a nossa vida. E basicamente a gente tem que entender que sem amor a vida não tem sentido algum. Nós estudamos nos duas semanas passadas, 1 Coríntios 13, e nós vimos essa necessidade do que o amor é, do que o amor faz, do que o amor deve deixar de fazer. Mas principalmente, nós vamos aprender a amar através da companhia, da presença de Deus. Deus é amor, o amor de Deus é o grande exemplo para nós aprendermos como amar também. E este salmo, ele é muito especial, porque ele fala sobre o Senhor edificando a casa, e ele coloca aqui: todo bem procede de Deus. É um salmo que vai nos trazer a união, a esse entendimento da necessidade da união para com Deus, e Deus como aquele que é o construtor, é o protetor, é o edificador das nossas vidas. Nós vamos estudar um pouquinho este salmo. Aqui nós vemos no título: todo bem procede de Deus, cântico de romagem de Salomão. Então aqui nós já podemos perceber que é um chamado cântico de romagem. O cântico de romagem eram salmos que eram lidos durante a peregrinação. Os peregrinos, que subiam para Jerusalém para as festas, e eles iam cantando alguns desses salmos que estão aqui. São vários salmos na sequência. E este salmo, como o título diz, é de Salomão. Interessante que a gente percebe muito o próprio salmo, dá a entender um pouquinho da linguagem lá de Eclesiastes, quando fala sobre vaidade. Aqui diz que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então nós percebemos aqui este salmo como sendo o salmo de Salomão. Então ele tem dois contextos: o contexto quando foi escrito, que era lá Salomão, provavelmente quando ele estava construindo o templo, também a sua casa, e aí ele fala de edificar a casa, de construir, de guardar uma cidade. E nós vemos aqui um contexto. Também o segundo contexto é o próprio contexto do cântico de romagem. A época aqui é o retorno dos judeus do cativeiro,
e eles estavam ali construindo o segundo templo. Então, da mesma forma, estavam sendo encorajados por estes salmos, por estes cânticos. E é a ideia, né, de edificar. Podemos dizer que Salomão, ele tinha muitos recursos na época, mas a gente percebe que ele sabe que o recurso maior está em Deus. Ele poderia ter, né, tantos recursos, mas o recurso estava no Senhor. Então nós percebemos esse salmo, um salmo que vai falar sobre o governo de Deus em tudo, seja na sociedade, seja na nossa casa, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Tem uma parte do início de um comentário, quando Calvino disse: a ordem da sociedade, política ou familiar, é mantida tão somente pela bênção de Deus, e não pela habilidade, diligência ou sabedoria dos homens. O Salmo mostra-nos também que a procriação dos filhos é um dom peculiar de Deus. Então, sempre nós vamos ver essa repetição, né? Do que é em vão, sem Deus, inútil vos será. Sempre a ênfase é que Deus que está no controle, Deus é que sustenta todas as coisas. E a gente vai perceber durante esse salmo, é como se ele trouxesse alguns exemplos. Nós podemos ver aqui como 4 exemplos. Então é até didático da gente guardar. Edificar a casa é uma construção. Depois fala guardar a cidade, pode ser guardar a casa, essa casa precisa de proteção. Depois ele fala sobre trabalho, né? Levantar cedo, trabalhar para comer o pão, os mantimentos que você leva para casa. E depois ele fala dos filhos, herança são os filhos. Então, toda uma estrutura de uma casa, desde a construção, até as portas, a proteção, até a despensa que você vai trabalhar, colocar lá, e até os próprios filhos. São exemplos que a gente pode entender que Deus está à frente e Deus precisa estar junto de todos eles. Vamos ver então um pouquinho. Versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A casa aqui, lembra que nós falamos que Salomão escreveu quando ele estava construindo o templo? A casa é a casa do Senhor, mas também Salomão construiu casas para si. Isso pode ser uma abrangência para qualquer construção. Mas vamos voltar lá na ideia de Salomão. Salomão tinha os recursos, como nós já falamos, os artífices, o material. Davi, né, deixou quase tudo pronto, mas ele sabia que se Deus não edificasse, nada estava totalmente garantido. Não adiantaria ter aqueles recursos todos. Então, a gente pode dividir essa palavra edificar aqui em 2 sentidos. Tanto edificar como ser edificar no sentido de construir mesmo, como edificar no sentido de estar presente, de estar junto. Como é um texto de Salomão, a gente vai lá em Eclesiastes para ver o que Salomão falou. Eclesiastes 2, 22 a 26. Ele fala sobre um homem. Versículo 22 diz: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. E aí ele fala, né? Seus dias são trabalho, isso é vaidade. No versículo 25 ele diz: separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então daqui dá a ideia do que edificar qualquer coisa sem a presença de Deus não tem graça, não tem sentido. Então o edificar aqui no sentido de que Deus deve estar presente. Uma ideia que a gente pode tentar comparar aqui é como se você construísse uma casa, né, para você morar lá com a sua esposa, está tudo certinho, mas não tem a esposa, então ficou sem sentido aquilo, né? Ficou vazia, faltando alguém. E agora você imagina você construir uma casa, uma vida, todas as coisas, mas não tem Deus.
Aqueles móveis não têm sentido, aquilo que você comprou não vai ter sentido, porque nós só podemos desfrutar das coisas na presença de Deus. É isso que o Salmo fala: separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? A outra questão aqui do edificar também é a questão de que você realmente vai conseguir construir, terminar essa construção, ou poder assim usufruir dessa construção. Muita gente constrói as coisas, mas trabalha tanto que nem aproveita aquilo que está construindo. Ou quantos exemplos que a gente tem, né, de uma pessoa que constrói a sua casa, e de repente na hora que é o momento de usufruir, aí vem a separação, aí tem que vender as coisas e também não desfruta. E aqui ele fala, né, sobre isso, no sentido de que tem gente que trabalha e ajunta, amontoa, a fim de dar àquele a quem aqui agrada a Deus. Isso também é vaidade. Uma outra pessoa vai usufruir. Também nesse mesmo sentido, Eclesiastes 6, de 1 a 6, lá fala sobre um homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. E aí ele continua no versículo 3, que se alguém gerar 100 filhos, viver muitos anos até avançada idade, se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que este. Então é mais um exemplo de alguém que trabalhou muito, mas não desfrutou. Então edificar, né? Nós só podemos edificar se nós estivermos juntos do Senhor. Sem o Senhor não dá para edificar. Versículo 2 diz, ainda no versículo 1, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, que é o segundo exemplo. Guardar, proteger uma cidade. O Senhor é a proteção das nossas vidas. A gente pensa em proteção, você pode lembrar de alarme, de portas, de trancas. Aquilo pode ser muito potente, mas se Deus não guardar, o ladrão pode roubar. Da mesma forma que você constrói uma casa, essa casa pode cair, você pode perdê-la. Se Deus não guarda, não está guardado. Quando você faz uma viagem, né, às vezes você sai e fala, que Deus guarde, né? Mas você trancou a porta, né? Nós trancamos a porta, nós deixamos tudo mais trancado. Se tiver alarme, deixa o alarme ligado. Mas quem que guarda? É Deus que guarda. Até mesmo numa viagem, você ora pedindo para que Deus proteja o motorista, para que Deus dirija. Porque por mais habilidoso que seja esse motorista, sem Deus não adianta, né? Não há como ser guardado. Indo lá para o contexto deles, da reconstrução do templo. Lembra quando Neemias determinou que os guardas vigiassem, né, 24 horas por dia, aquela construção, a reconstrução dos muros, e disse que em certo momento eles trabalhavam com, vamos dizer assim, com a enxada numa mão e com a arma na outra, né? Porque havia ataques do inimigo. Mas se Deus não guardar, nada disso pode ser protegido. É Deus que guarda, é Deus que guia os fatos, os acontecimentos. O versículo 2 agora: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Dá o exemplo de uma pessoa que dorme tarde e acorda cedo. Geralmente quem dorme tarde deveria acordar mais tarde, né? Quem dorme mais cedo acorda mais cedo. Está dando exemplo de alguém que trabalha bastante. Naquela época se trabalhava muito na agricultura, e aqueles trabalhavam bastante, mas quem que garante a colheita? Principalmente na agricultura, é uma matemática complicada, né? Depende de tantas coisas, a chuva, do tempo, do tipo da semente, tantas coisas. Aqui o exemplo então de que alguém pode trabalhar muito, mas não render, mas não ter uma colheita, porque quem garante a colheita é o próprio Deus.
Quando ele diz aqui aos seus amados, ele o dá enquanto dorme, ele exatamente está dizendo que aquele que trabalha no tempo certo e também descansa, ele é abençoado. O que acontece enquanto nós dormimos? Uma mensagem de Spurgeon, ele faz uma lista aqui de 4 coisas. Ele diz: bênçãos que nos vêm enquanto dormimos. 1, a saúde renovada e vigor do corpo, né? Às vezes está cansado, está meio gripado, acorda melhor. Descanso mental e refrigério, é o tempo de descanso. Quem gosta de trabalhar muito tem que dormir mais, porque para ter força para trabalhar no outro dia. Você falava trabalhar, você precisa descansar. 3, pensamentos mais doces e mais propósitos mais santos, né? Dormir, descansar, ter uma purificação, né, da mente. E 4, dádivas providenciais. Quantas coisas acontecem enquanto nós estamos dormindo, né? O mundo não para, as coisas não param. Às vezes nós estamos sendo abençoados sem saber. E aqui ele fala, né, numa frase: a chuva cai, os frutos da terra crescem e amadurecem, a roda de moinho gira, o navio segue a sua rota, enquanto nós dormimos. Muitas vezes, quando não estamos fazendo nada para nós mesmos, é que Deus está fazendo mais. Muitas vezes, quando nós não estamos fazendo nada, é que Deus está fazendo mais. Então, não necessariamente aquele dia que você faz mais coisas. A gente pode fazer um monte de coisa, mas se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver, se nós não lembrarmos que é Deus que vai dar o nosso sustento, nada disso também adianta. E é claro, irmãos, que esse texto não é uma segurança para a gente não trabalhar, né? Aos seus amados eles os dá enquanto dormem, né? Não é isso. Aqui uma frase de Calvino, ele diz: no entanto, ele não rejeita o nosso labor, nem os empreendimentos, nem os conselhos dos homens, pois é uma virtude louvável cumprir diligentemente os deveres de nosso ofício. O que ele está falando é de alguém que trabalha o tempo todo, mal dorme, é aquela pessoa que está sempre cansada. Essa não vai usufruir do que trabalha, e ela não está garantindo. Quantas pessoas correm e parece que não saem do mesmo lugar, porque o trabalho em si não garante nada. Essa é a ideia do texto. Tudo ou todo bem procede de Deus. Quem edifica a casa é Deus. Quem nos guarda, quem guarda essa casa é Deus. Quem faz com que o nosso sustento chegue também é Deus. Não há outra forma, né, senão esse sustento que nós temos em Deus. Da mesma forma que Deus dá a proteção, é Deus que dá o sustento, e nós precisamos confiar. O último exemplo aqui é o exemplo da família. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O contexto é uma sociedade que valorizava ter muitos filhos. Hoje não é bem assim, né? Mas até um pouco tempo atrás havia essa valorização. Porque quanto mais filhos, mais dá a ideia de proteção. Então vamos tentar entender esse exemplo aqui, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então a ideia aqui é um pai de família que estava sendo ameaçado por inimigos, e ele é convidado para ir à porta da cidade. A porta da cidade é lá na entrada da cidade mesmo, é o lugar onde eram julgados os casos, os negócios eram fechados, né? Então vamos lá no centro, no lugar onde se discute as coisas. E aí a ideia aqui é de um homem que vai, mas ele não vai sozinho, ele leva os seus filhos. Então dá a ideia de maior proteção. Ele não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Imagina esse homem chegando com 12 filhos grandões, né, bem fortes,
lá, e aí, o que foi? Vocês querem julgar minha causa aí, né? Já dava uma amedrontada nos outros, ou seja, a proteção. Quando ele fala, como essa flecha, né? Flechas na mão do guerreiro, então é a ideia de um pai sem filho é como um arco sem flechas, e o pai ali, ele com os seus filhos, é como se ele tivesse essa proteção, né? Os filhos. Mas a ênfase aqui então não é nessa história em si, é no herança do Senhor são os filhos. Quem dá filhos? Não somos nós que damos filhos a Deus, mas é Deus que nos dá filhos. Nós devolvemos os filhos, no sentido, né, de que os filhos são educados, criados, e eles servem a Deus. Nós entregamos os nossos filhos a Deus, mas quem primeiro nos deu filhos? O próprio Deus. É igual quando a gente fala do dízimo, né? Nós devolvemos o dízimo, ou seja, não sou eu que dou o dízimo, eu devolvo 10%, ou o dízimo, dos 100% de que Deus me deu. Se eu tenho a consciência de que tudo que eu tenho vem de Deus, então eu não estou dando nada, né? Eu estou devolvendo alguma coisa. E aqui a ênfase é essa: o presente de Deus. Os filhos são presente de Deus. Esses filhos são um presente que são proteção para a nossa vida. Quando nós ficarmos velhos, talvez nós vamos precisar depender dos nossos filhos. Eu digo talvez porque às vezes a gente morre novo, né? Ou tem pessoas mais idosas que não necessitam, elas já têm outros recursos. Mas os filhos são presente de Deus para nós. São presente de Deus para nós. Então nós vemos aqui, irmãos, nesses 4 exemplos, o Salmo ensina que é Deus que edifica a nossa vida. Ele é a base do nosso lar, Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que orienta as nossas vidas. Nós podemos concluir dizendo que Deus preserva e sustenta o seu povo. Isso nos ensina total dependência de Deus. Nós precisamos de Deus. A vida sem Deus é inútil. Ela é imprecisa e inútil, né? Tudo é em vão sem a presença de Deus. Nós podemos descansar nessa soberania de Deus. O Salmo fala sobre soberania de Deus. Ninguém pode ser orgulhoso achando, eu vou construir uma casa. Você pode ter o dinheiro todo da casa, mas quem te garante que você vai construir essa casa? Eu tenho as melhores trancas, o melhor trabalho. Quem garante isso? E mesmo se fizer sem Deus, que sabor que tem essa vida, essa casa, todas essas coisas. Então esse salmo nos leva e nos incentiva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que muitas vezes não é o comum, né, irmãos? Quantas pessoas estão correndo atrás do trabalho, dos estudos, correndo atrás de cuidar das coisas e esquecem de buscar a Deus? O Salmo diz que nós, se não buscarmos a Deus em primeiro lugar, tudo é vão, é inútil. E aí a gente pensa na família, um lugar que, se não tiver amor, e quando a gente fala amor é quase sinônimo da presença de Deus, tudo é inútil. Você pode ter a casa mais bonita, você pode ter filhos, você pode ter segurança, nenhum ladrão nunca entrou na sua casa, mas se nós não vivermos ali bem, né? Não conseguimos nos relacionar bem, se não houver amor, não adianta nada. E aonde começa esse amor? No outro? Não, esse amor começa nas minhas atitudes, na minha forma de agir, no meu cuidado para com o meu cônjuge, para com os meus filhos. E aonde eu vou encontrar condições de amar? Na presença de Deus, no próprio Deus. Deus é aquele que nós dependemos para tudo, para tudo. Se a gente for aplicar esse salmo para a questão espiritual, né, a mesma coisa. A minha salvação, ela não existe sem Deus.
Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso ler, mas depende do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser humilde de espírito, eu preciso buscar a presença de Deus, e assim Ele vai edificar a minha vida. Então tem muitas igrejas, muitas pessoas que podem até falar de religião, mas se Deus não edificar, se o Senhor não estiver, nada disso vale, nada disso valerá. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazer todas as coisas. Um salmo não é um incentivo a gente parar, né? Fazer as coisas, acreditar, trabalhar, edificar, guardar, mas que nada venha tentar substituir essa nossa confiança na dependência de Deus, porque é o Senhor que edifica a nossa casa e a nossa vida. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, nós Te louvamos mais uma vez, ó Deus, por estarmos aqui, por podermos, ó Deus, mais uma vez ouvir palavras que falam da vida com o Senhor, ó Deus. Sem o Senhor tudo é vaidade, ó Deus, e que nós possamos viver bem, que nós possamos edificar o nosso lar, que nós possamos viver bem na nossa casa e em todas as nossas atividades, ó Pai, mas que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja sendo aquele que está à frente de todas as coisas, que está ao nosso lado, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe a buscarmos o Senhor em primeiro lugar, ó Deus, e possamos, ó Pai, estar não apenas preocupado com as coisas, ó Pai, mas preocupados em buscar espiritualmente uma vida melhor na Tua presença. É isso que nós Te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.